Dedinho de Prosa está começando e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante sedutor, que é a história em quadrinho. E eu estou aqui com o quadrinista Emi Ribeiro, que a gente vai bater um papo sobre isso. Emi, você, para contextualizar, você é de onde? Você é de João Pessoa mesmo? E desde quando você ingressou nessa história dos quadrinhos, histórias em quadrinhos? Eu sou de João Pessoa, né? Tenho a minha família quase toda daqui, tem alguns de fora, mas eu nasci aqui. E os quadrinhos foram, assim, uma mania que quem acabou me colocando foi a minha avó materna. Inclusive, ela veio falecer recentemente, em setembro agora, no final de setembro. Foi, né? 97 anos já. Bom, ela costumava me levar para compra, essas compras de semanais e feiras. E cada vez que me levava junto, eu era um pirralho, aí me comprava uma revista de quadrinhos. Agradar o netinho aqui. Ela sempre estava fazendo aquilo, toda vez. Aí eu saí colecionando tudo aquilo que ela comprou para mim. E de colecionador, aí eu passei a produtor. Eu comecei a fazer também. E baseado no que eu via, né? E quais eram os... Como era o nome dela? Francisca. Francisca. Mãe do seu pai? Mãe da minha mãe. Mãe da sua mãe. E quais eram a revistinha? Na minha época eu chamava revistinha, não sei se é. Gibi, revistinha. Gibi. Quais eram os que ela lhe presenteava naquela época? Ela sempre comprava daquela linha de super-herói. Super-herói, né? Ela sempre comprava daquele. Ela via lá e por certo achou que eu gostei e estou comprando. E aí tinha aqueles personagens mesmo que a gente já conhece hoje, né? Batman. Super-Homem. Exatamente. Quais são as linhas da história em quadrinhos? Tem várias? Como é isso? Cada artista escolhe o modelo, o tipo de quadrinho que agrada o que quer fazer, né? Eu, como li muito aquele tipo de super-herói, comecei a fazer a mesma coisa, né? É claro que hoje a coisa mudou completamente, né? Que não é mais aquela... eu tento me afastar daquela influência inicial, eu só não saio dela porque existe um público que acompanha os meus personagens há muito tempo. Aí eu mantenho os personagens que foram inspirados naqueles de antigamente, mas com uma roupagem nova e direcionada de outra forma que não seja aquela dos americanos. A partir de quando você começou? Bom, sua avó começou a lhe presentear com os gibis, a partir de quando você disse, agora é minha vez, eu vou desenhar e escrever as histórias? Bom, eu já desenhava antes, não os quadrinhos, né? Eu sempre tive gosto por desenho, sempre fazia, tanto é que no tempo de colégio, digamos, no jardim de infância, eu estava lá desenhando o tempo inteiro, e a professora dando aula e eu desenhando. Então era uma mania antiga, né? E depois que eu comecei a ler, aí eu comecei a fazer os quadrinhos em casa mesmo, pintava com lápis de cor, fazia com caneta esferográfica e continuei evoluindo à medida que eu ia produzindo, né? Até que chegou um dia num colégio que uma professora inventou de criar um jornal extra classe, né? Qual era o colégio? Era o Colégio Estadual de Jaguaribe. Morei em frente. Pois é, eu morava... Eu me lembro de você lá. Eu morava ali perto, né? E a professora era Maria Natividade Saraiva Maia. Eu não sei se ela ainda está viva, mas foi ela que criou esse jornal. E me deu um cargo de editor junto com o Silvio Osias, que hoje é jornalista. Então era eu e Silvio Osias, os editores do jornal. Quer dizer que a história de Silvio Osias no jornalismo começa aí, então, Começa né? aí. Foi em Tá 73. curioso, não sabia. 73, 74 a gente fez esse jornal. Em 73 eu morava, a minha casa era porta com o Estadual de Jaguaribe, exatamente. Pois pronto. Então foi isso. E o jornal tinha todas aquelas sessões que um jornal comum tinha, né? Então tinha esporte, tinha um rapaz que escrevia sobre esporte, tinha um outro que escrevia sobre automobilismo, tinha alguém que fazia um artigo. E eu digo, eu gosto de desenho, vou fazer quadrinhos. Então coloquei lá uma página de quadrinhos e foi quando eu lancei essa personagem principal, que é a mais conhecida, a Velta. Velta. Em 73. E foi nesse jornal. Então publiquei lá durante 2 anos e
Em 75 eu comecei a publicar profissionalmente já na União. 75? 75. Você começou no... Foi o primeiro personagem Velta ou teve algum antes? Não, teve outros antes. Eu cheguei a fazer um de humor. Eu tentei colocar um nome nele, pensei em colocar Sabino, mas acabei colocando Sabido. E foi para jornal, tirinhas de jornal. Ele também participou das tiras de jornal. Comecei fazendo ele em 69. Até foi antes desses super-heróis. E junto com as tiras de jornais que eu continuei publicando, depois de 75, ele também figurou lá com as piadinhas diárias de vez em quando. Certo. E a Velta, não é isso? Que está aqui. Como é que surgiu essa personagem aqui? A Velta foi uma espécie de, digamos assim... Tem mais de 30 anos, não tem? Tem mais de 40. Mais de 40, né? 73 já tem 40 e 45, né? Eu me 44 lembro que eu cheguei na União em 77, no começo da profissão, Velta já era uma figura festejada. Felizmente ficou conhecida rápido, né? Pois é. Mas a ideia da personagem foi fazer uma espécie de digamos assim, uma personagem rebelde contra tudo que tinha por aí, naquele momento. Por exemplo, na época, as revistas em quadrinhos eram sempre protagonizadas por homens. Homens musculosos, né? Verdade. Né? Então, a mulher que havia no quadrinhos era namorada do protagonista, do herói, e estava sempre se metendo em apuros para o herói salvar ela. Né? Então, não, vou fazer o contrário, eu vou botar uma mulher bonita e gostosa como protagonista e ela que salva o namorado. E foi a primeira, nas histórias em quadrinhos, né? A primeira heroína? Não, deve ter havido outras, né? Houve outras que antecederam. Agora, nesse tipo nessa linha, talvez tenha sido uma das primeiras. Né? Porque era para ir de encontro ao que era estabelecido na época. Uma outra coisa que havia muito era aquela censura do tempo dos militares. Aí eu não queria chegar, camarada. Você criou um personagem rebelde contra tudo e contra todo numa ditadura. E aí, deu em quê? Felizmente não deu em nada, né? Houve algumas reclamações, mas não deu em nada. Por exemplo, na época do Jornal do Colégio, todas as sessões de jornal eram censuradas lá. Tinha um grupo de professoras que fazia uma espécie de, digamos assim, análise do material. Né? E a história em quadrinhos de Velta era analisada também. Né? Só que, como ela era uma personagem que andava de tanguinha, de roupa curta, eu fazia 2 versões dessa história. A que ia para os censores era aquela bem comportadinha. Tinha que ir para os censores? Tinha. Minha nossa. Para a Polícia Federal? Não, ia para os professores. Sim, censor da escola. Perdão. Porque eles tinham aquele temor de sair alguma coisa que desagradasse os militares. Então, eles liam uma versão amena. Quando eu colocava no jornal, que era um mural, eu colocava a versão apimentada. Quer dizer, eu ludibriava os censores logo de início. E o que havia ainda também de interessante era uma cumplicidade dos alunos. Eles liam lá, sabiam, olha, tá gostoso, aquela coisa toda, mas não diziam nada. Não dedurava, né, como dizia na época, né? E a coisa continuava saindo. E saiu por 2 anos, sem problema nenhum lá. No jornal, nesse jornalzinho do Estaduário de Jaguaribe. Mas no jornal, a União, o Norte Correio, seja lá qual for, o jornal profissional, ela saiu também, não? Saiu agora, eu já pensando em termos de que havia uma censura maior, mais próxima, eu vou maneirar, porque o meu medo não era a censura e nem era não ter o trabalho prosseguindo a publicação. Era, digamos, o cara achar alguma coisa ruim, não quero esse cara mais não, tira ele daí que ele está perturbando. Né? Então eu dei uma... Quais foram os super-heróis que mais lhe influenciaram? Bom, não houve assim uma influência específica deles. Né? A ideia principal era de uma figura central, de um protagonista ou uma protagonista, que trabalha em cima de crimes, né? Que resolve crimes. A ideia básica foi só essa. Agora, o restante da mitologia, eu criei toda diversa do que estava lá nas revistas. Ok. O papo está muito bom, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre
O que mudou na história em quadrinhos desde que ele começou para cá? O Dedinho de Prosa volta já já.